A multidisciplinaridade de impostos, contribuições e taxas, aliada à alta carga tributária, representa um desafio para empresas e cidadãos. Nesta reportagem da TV Mulher e Jornalistas, vamos mostrar como a reforma tributária surge como uma solução para esses problemas e como pode apoiar a situação fiscal dos municípios brasileiros. A reforma tributária é o processo de mudança na forma como os impostos são cobrados ou administrados pelo governo e geralmente é realizada para melhorar a administração tributária ou para fornecer benefícios econômicos ou sociais. Com a reforma tributária, o objetivo é simplificar o sistema tributário brasileiro. Essas mudanças vão atingir as contas de estados e municípios. De um lado, a arrecadação do imposto deixa de pertencer ao estado e ao município onde a mercadoria é produzida, ou seja, onde a fábrica está localizada. De outro, o imposto passará a pertencer ao estado e ao município onde o produto for comprado e o serviço consumido. E a primeira consequência disso é o fim da guerra fiscal. A agenda tributária brasileira tem dois grandes desafios. Por um lado, a altíssima regressividade do nosso sistema tributário. De outro, a complexidade da nossa carga tributária. A PEC 45, recentemente aprovada, tem como foco a questão da complexidade. Ela avança na simplificação da tributação do consumo de bens e serviços no Brasil. Porém, ela também tem impactos regionais interessantes que eu gostaria de comentar com vocês brevemente. Hoje no Brasil, nós temos um mix de tributação na origem e no destino. Quando tributamos na origem, estamos privilegiando aquelas regiões que são mais ricas, que concentram maior número de empreendimentos, setores econômicos, tá? Quando tributamos no destino, estamos tributando onde as pessoas vivem, onde as pessoas consomem, onde as pessoas utilizam serviços públicos. Portanto, atualmente, a forma de tributar na origem privilegia regiões mais ricas em detrimento de regiões mais pobres. A PEC 45, ela avança para a tributação quase que exclusiva no destino. Isso é importante para reduzir desigualdades regionais. Cerca de 60% dos municípios apresentam situação fiscal difícil ou crítica, e as mudanças com a reforma tributária e administrativa são essenciais para a sustentabilidade das contas públicas. Segundo o IPEA, o efeito redistributivo tem potencial de reduzir a diferença entre a maior e a menor receita per capita de ICMS, que é o tributo estadual, e o ISS, o imposto municipal, de 200 vezes para 15 vezes, diminuindo o grau de desigualdade geral das receitas municipais. Atualmente, 60% das cidades brasileiras não conseguem arrecadar de ISS nem R$100 por habitante ao ano. Os 61 municípios mais ricos em ISS concentram 43% de toda a receita do imposto, embora tenham apenas 12% da população e não mais do que 27% do PIB de serviço. Hoje, os municípios, eles têm o ISS que varia no alíquota de 2% a 5%. Na nova configuração, eles se juntarão aos estados para repartir essa receita do IBS. Ora, o comitê gestor, que vai ser o órgão que vai legislar, arrecadar e distribuir esses tributos, é que vai ser o órgão encarregado de fazer toda a gestão, como o próprio nome diz, desse novo imposto IBS. Com isso, os estados e os municípios vão perder inteiramente seu poder de legislar, arrecadar e distribuir. Por quê? Porque eles vão receber essa distribuição diretamente do comitê gestor, isso com um prazo, e depois de ser feitas todas as compensações. Então, eu acredito que essa reforma tributária vai ser melhor para os estados do que para os municípios. E hoje no Brasil temos 5.680 municípios que vão, juntamente com os 27 estados, fazer a repartição desse bolo tributário. Mas com o comitê gestor gerindo isso, eu acredito que os municípios ficarão de pires na mão do comitê gestor.
São Paulo e Mato Grosso, 2 dos 3 estados mais ricos ao lado do Distrito Federal, estão na lista dos que perderão impostos na nova divisão. Mato Grosso do Sul, Goiás e Amazonas, todos com PIB per capita superior a R$30 mil em um ano. São alguns outros que perderão. Entre os maiores beneficiados na outra ponta estão alguns como Paraíba, Piauí e Maranhão, os 3 estados mais pobres do Brasil, com PIB per capita de R$15 mil a R$17 mil. A redistribuição de receitas previstas na esfera municipal reduziria em 21% o grau de desigualdade entre os municípios, medido pelo Índice de Gini. Em Goiás, por exemplo, a qualidade de impostos recebida por habitante em Alto Horizonte, município mais rico do estado, é 127 vezes maior do que a do mais pobre, Santo Antônio do Descoberto, na periferia do Distrito Federal. Os principais impactos positivos de uma reforma tributária para o Brasil são intensificação do crescimento da economia, redução de custos, maior atração de investimentos ao país, mais segurança jurídica, geração de emprego e renda, maior competitividade no mercado interno e externo, favorece o empreendedorismo e o ambiente de negócios, menos burocracia e diminuição da carga tributária, mais transparência. A população vai saber o quanto paga de imposto em cada produto e serviço. O cidadão, a parte dos efeitos da reforma tributária, ele vai sentir diretamente. Ele vai saber quanto está pagando de imposto em tudo aquilo que ele compra. Agora, com a reforma tributária, as pessoas vão saber exatamente quanto estão pagando de imposto, quanto está indo para o governo federal, quanto está indo para o estado onde ele mora e quanto está indo para o município onde ele mora. E com isso, cobrar as políticas públicas que correspondem àquilo que ele está pagando para o governo. A reforma tributária, recentemente aprovada pelo Congresso, ela vai melhorar um pouco a vida dos cidadãos porque ela reduz o número de impostos. Reduz o número de impostos e vai deixar claro para o cidadão também, porque as alíquotas vão ser divulgadas, quanto que o cidadão está pagando de imposto em cada tributo. Então isso vai ajudar bastante, ou pelo menos razoavelmente, digamos, na vida do cidadão. Vai simplificar também para as empresas, tá certo? Porque elas vão precisar ter uma estrutura mais simples para administrar alguns impostos que vão ser, como eu falei, num número menor, do que hoje tem um cipoal muito grande de impostos para elas administrarem. Isso também vai ajudar, porque reduzindo essa estrutura para as empresas, reduz custo, certo? E elas vão poder, vai ajudar na eficiência delas, tanto de produzir como de entregar produtos para o cidadão, certo? O que falta ainda na reforma tributária é a parte que é relativa à taxação da renda, principalmente da renda dos mais ricos, que hoje eles são isentos praticamente no Brasil. Isentos não, mas eles pagam muito pouco imposto. Se o governo realmente fizer a reforma da forma como precisa, taxando lucros de dividendos, taxando grandes propriedades, principalmente grandes propriedades rurais, que hoje são pouco taxadas, e taxando o patrimônio, a gente vai poder aí sim ter uma estrutura tributária, menos impostos sobre a produção, uma carga tributária menor sobre a renda dos mais pobres também, e aqueles que ganham mais pagando mais impostos. Essa é a principal parte da reforma tributária que ainda não foi realizada e que esperemos que este ano o governo envie para o Congresso. Aí sim a vida do cidadão vai melhorar muito mais. Em 2023, os impactos da reforma tributária nas finanças municipais e mudanças climáticas foram destaque da reunião geral da Frente Nacional dos Prefeitos. Os debates incluíram temas como financiamento da saúde, desenvolvimento sustentável municipal, diálogo federativo e mobilidade urbana. Nas questões de mobilidade urbana, também em 2023, Jundiaí, em São Paulo,
Paulo implementou seu primeiro projeto piloto de rua completa, como parte da criação de uma área de infância. A intervenção redistribuiu o espaço das ruas de forma mais democrática, incorporando ciclofaixa, extensões de calçada e outras medidas moderadoras de tráfego. Assim, ampliou os espaços de convivência e aumentou a segurança das crianças de várias escolas que frequentam a região. A comunidade local foi incluída no processo de planejamento, que privilegiou a transparência e a participação da população.